Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Inorgânica. E a aula de hoje é o segundo vídeo da série sobre a teoria do campo cristalino. Nessa aula de hoje, nós vamos entender a importância daquele desdobramento de campo e, principalmente, quais são os fatores que afetam o tamanho daquele desdobramento, que para nós vai ser extremamente importante. Para a aula de hoje, eu vou continuar com a mesma caneca da mão do Mickey. Como eu expliquei, as minhas canecas estão acabando, depois de mais de 22 canecas inéditas. Então eu guardei algumas das principais para o final e eu vou repetir elas algumas vezes. Bom, chega de conversa. Desliga o celular, fecha todas as abas, a nossa aula começa agora. Bom, na teoria do campo cristalino, nós vimos que o foco está nos orbitais d do metal. Por que disso? Porque é o comportamento desses orbitais d que vai me permitir explicar o comportamento magnético dos complexos, bem como as cores que são observadas, visto que as cores são devidas a transições que acontecem entre elétrons, as transições dos elétrons nos orbitais d. Então, os meus 5 orbitais d num átomo livre, eles são degenerados. Se eu colocar esse meu átomo livre na presença de um campo esférico, mas homogêneo, quer dizer, ele igual em todas as direções, é uma casca esférica, esses orbitais eles vão aumentar em energia devido à repulsão que vai acontecer, mas eles vão permanecer degenerados, eles vão ter a mesma energia. Porém, se eu pegar esse campo que é homogêneo e direcionar eles numa direção de um octaedro, por exemplo, que vale eu aproximar os meus ligantes ao longo dos eixos de coordenadas, os meus orbitais d vão se degenerar. Nós vimos que os orbitais que estão nas bissetrizes dos eixos de coordenada, eles vão abaixar em energia. Então, esses 3 orbitais aqui são os orbitais d de xy, d de xz e dyz. E os orbitais que estão ao longo do eixo de coordenada, eles vão aumentar em energia, que vai ser o orbital d de x2 menos y2 e o orbital d de z2. Esse conjunto de orbitais da bissetriz, eles vão ser chamados de T2G. E os conjuntos de orbitais ao longo dos eixos vão ser chamados de EG. Sendo que essa nomenclatura T2G e EG, ela é derivada da teoria de grupo e a gente não precisa se preocupar com ela nesse momento. Essa diferença de energia do orbital T2G para o orbital EG, ela é chamada de 10dQ. Sendo que, claro, ela pode assumir qualquer valor dependendo do tamanho desse desdobramento. Uma outra nomenclatura muito utilizada é ΔO, onde esse O aqui é apenas para enfatizar que eu estou trabalhando num campo octaédrico. Eu posso fazer esse desdobramento em qualquer campo. Primeiro nós estamos vendo um campo octaédrico, como acontece. Tudo bem? Então é isso que acontece com os orbitais d de um metal quando você coloca ele na presença de um campo octaédrico. Os 3 orbitais aqui são estabilizados por 4dQ e os 2 orbitais são desestabilizados por 6dQ. De modo que quando você contabiliza tudo, 3 vezes 4 dá 12 e 2 vezes 6 dá 12. Então eu estou estabilizando por menos 12dQ e estou desestabilizando por 12dQ. De modo que o baricentro aqui ele é mantido. Isso é importante. Tá ok? Bom, então o foco da nossa aula de hoje vai ser explicar os fatores que vão fazer com que aquele 10dQ seja grande ou seja pequeno. Bom, então vamos pegar alguns casos de configuração eletrônica de alguns metais, pode ser qualquer metal que tenha essa configuração eletrônica. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um metal de configuração eletrônica D2. Se eu considerar o meu campo elétrico homogêneo, que vai ser equivalente ao átomo livre, tá, gente? Já que os orbitais vão ser degenerados. Eu vou ter os meus 2 elétrons aqui.
Coloco esse metal na presença de um campo octaédrico, ou seja, formo um complexo octaédrico com ele, o que vai acontecer? Os meus orbitais Ds vão desdobrar em T2G e EG, e esses dois elétrons aqui vão ocupar os dois orbitais T2G. Lembrando, né, gente, que a regra de Hund continua válida, ou seja, se eu tenho orbitais degenerados, eu vou preencher cada um desses orbitais primeiro, então eu não posso emparelhá-los aqui. Eu posso falar que esse metal no complexo octaédrico, ele vai ter configuração eletrônica T2G2. Essa configuração eletrônica D2, ela é do meu metal, do meu átomo livre. Aqui, T2G2 é a configuração eletrônica do metal na presença de um campo octaédrico. Ok? Importante ter claro essa diferença. Só para chamar atenção, gente, como é uma nomenclatura de orbital, esse T2G aparece em letra minúscula, tá? Mais à frente, vocês vão ver que isso aqui pode aparecer em maiúsculo também quando se refere à simetria. Mas para orbital, a gente adota a nomenclatura com as letras minúsculas. Se o meu metal tiver uma configuração eletrônica D3, poderia ser um cromo, por exemplo, né? Cromo vai ter configuração eletrônica, cromo 3 tem configuração eletrônica D3. Você tem aqui os 3 elétrons desemparelhados. E aí, quando você coloca ele no complexo octaédrico, desdobra os orbitais, esses 3 elétrons vão ocupar os orbitais T2G. Então, esse íon metálico, na presença desse campo, ele vai ter uma configuração eletrônica T2G3. Ok? Vamos pegar agora a configuração eletrônica D4. Então, o átomo livre, ou o átomo na presença de um campo esférico, ele vai ter seus 4 elétrons desemparelhados, certo? Então, quando eu coloco ele na presença de um campo octaédrico, eu vou ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando o meu 10DQ ele é relativamente pequeno. Então, essa distância aqui, ela é pequena. Então, como que eu coloco os meus elétrons? Vai ser 1, 2, 3, 4 aqui. Ok? O quarto elétron vai ocupar um orbital EG. A outra possibilidade é quando o valor do 10DQ é muito grande. Nesse caso, eu vou ter aqui 1, 2, 3 elétrons. O quarto elétron, ao invés de vir aqui para um orbital EG, observe que ele vir para o orbital EG significa desestabilizar em energia. Ele vai ficar aqui, num orbital T2G. Complexos desse tipo aqui, onde o elétron vai para um orbital EG, são chamados de complexos de campo fraco. E esses aqui, onde você vai ter o elétron em um orbital T2G, eles vão ser chamados de complexos de campo forte. O complexo de campo fraco, ele vai ser equivalente a um complexo de spin alto, lá na teoria de ligação de valência. Enquanto que um complexo de campo forte, ele vai ser equivalente a um complexo de spin baixo, lá também da teoria de ligação de valência. Então, aqui, nessa situação, eu vou ter a configuração eletrônica T2G3EG1, e nessa situação aqui eu vou ter uma configuração eletrônica T2G4. Então, observem, pessoal, que agora eu tenho uma relação direta do tamanho desse desdobramento com o magnetismo do meu complexo. Se esse desdobramento é pequeno, o meu elétron vai vir aqui para um orbital EG e o meu complexo ele vai ser paramagnético de 4 elétrons. Agora, se o meu desdobramento é muito grande, o meu elétron fica emparelhado no orbital T2G e eu vou ter aqui um complexo paramagnético ainda, mas paramagnético de apenas 2 elétrons desemparelhados.
Lembra-se que lá na teoria de ligação de valência eu não tinha nada que me ajudasse a saber se o meu complexo era de spin alto ou de spin baixo. Aqui eu vou precisar entender como que o meu campo está desdobrando para poder saber se vai favorecer de um jeito ou de outro. E daqui a pouco nós vamos ver que eu tenho como ter ideia se o meu campo está desdobrando muito ou se ele está desdobrando pouco. Então, como eu comentei, eu tenho duas possibilidades de configuração eletrônica em um complexo cujo metal tem configuração eletrônica D4. Ou é T2G3 é G1, ou é T2G4. Eu não comentei ainda, mas por que o elétron ele vai preferir ir para um orbital acima ou ele vai preferir ser emparelhado embaixo? Ele sempre vai adotar, pessoal, a situação que levar ao a maior estabilização, maior liberação de energia. Então são duas possibilidades. Toda vez que ele vai para um orbital EG, ele vai perder energia, porque o orbital EG ele é um orbital que aumenta energia em relação ao átomo livre ou átomo na presença de um campo esférico, certo? Então esses três aqui estão estabilizando em energia e esse aqui vai desestabilizar. Se o 10dQ é pequeno, isso aqui ainda vale a pena. Quando ele vem e emparelha aqui, ele até estabiliza pelo fato dele estar indo para um orbital de menor energia. Porém, esse emparelhamento de energia aqui, ele vai ter um gasto energético. Esse gasto é chamado de energia de emparelhamento, que a gente chama de P. Então, basicamente, se o desdobramento é pequeno e a energia e ele for menor do que a energia de emparelhamento, ao invés de emparelhar aqui, o elétron vai preferir ir para um orbital EG. Agora, se o desdobramento é grande, ao invés de ir para cima, ele vai preferir emparelhar. Então, essa configuração acontece quando o 10dQ é maior do que a energia de emparelhamento. O que é essa energia de emparelhamento? Essa energia de emparelhamento ela vai ter duas componentes. Primeiro, ela vai ter uma componente coulombiana. Você vai ter dois elétrons ocupando um mesmo orbital. E esses dois orbitais aqui, e esse elétron aqui, devido à proximidade, vai ter uma repulsão elétron-elétron que vai ser maior. O outro fator está relacionado àquela energia de troca que a gente já trabalhou. Então, a partir do momento que eu coloco esse elétron aqui com spin para baixo, o número de permutações diminui em relação a essa configuração que eu vou ter aqui. Então, eu também perco um pouco de energia de troca. Mas moral da história, gente, é que vai ser a comparação do 10dQ com a energia de emparelhamento que vai determinar se o meu elétron vai aqui para um orbital EG, adquirindo uma configuração de spin alto, ou se ele vai ficar aqui embaixo, numa configuração de spin baixo. Ok? Então agora eu tenho parâmetros. Lá na teoria de ligação de valência, a gente não tinha parâmetros. Então tá aqui. Essas são as possibilidades de desdobramento de campo para todas as configurações eletrônicas, do D1 ao D10. Então, por exemplo, no D1, aqui embaixo, ó, aqui, esses primeiros quadrados aqui estão relacionados com os complexos de campo fraco. Quer dizer, o 10dQ é pequeno, vai produzir complexos de spin alto. Já aqui embaixo, eu tenho campo forte, então o 10dQ é grande, vai produzir complexos de spin alto. De spin baixo, desculpa. Então, só para a gente ver aqui, ó, D1, D2 e D3 não faz a diferença se o desdobramento do campo é grande ou se ele é pequeno. Então aqui, D1, D2 e D3 é a mesma coisa. D4 faz diferença. Se o desdobramento do campo é pequeno, vai ser 1, 2, 3, o quarto elétron vai aqui para um orbital EG. Já aqui,
Se o desdobramento do campo é grande, vai ser 1, 2, 3, 4 aqui. D5 a mesma história. D5, se o desdobramento for pequeno, eu vou ter 5 elétrons desemparelhados. Se o desdobramento for grande, eu tenho apenas um elétron desemparelhado. Olha o D6. D6 é importante. D6 é ferro 2, né? Por exemplo. Então, D6, eu tenho a possibilidade de ter 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados ou nenhum elétron desemparelhado. Então, aqui, se eu tenho o campo forte ou se eu tenho o campo fraco, isso aqui vai fazer diferença. Se ele vai ser paramagnético, se ele vai ser diamagnético. D7 é a mesma história. Ou eu tenho 3 elétrons desemparelhados, ou eu tenho apenas um elétron desemparelhado. Se vocês observarem D8, D9, D10, já não faz mais nenhuma diferença. A diferença está apenas no preenchimento. Olha só como que seria o preenchimento num D8, cujo desdobramento é pequeno. Seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, olha só quando é o desdobramento de campo grande, deve dizer que grande. Ficaria assim, ó. 1, 2, 3, emparelha. 4, 5, 6, aí não tem jeito. 7 e 8. O resultado é o mesmo, mas a ordem de preenchimento seria ligeiramente diferente. Tá ok? É basicamente isso. São todas as possibilidades de configuração eletrônica que você tem num complexo octaédrico. Bom, mas o que importa é que agora eu vou ter fatores que vão me ajudar a saber se o meu 10DQ deve ser grande ou se deve ser pequeno. Essa é a principal diferença que nós vamos ter lá em relação à teoria de ligação de valência. Então, quais são os fatores? Basicamente, eu vou ter 3 fatores que são mais importantes. Primeiro, vai estar relacionado ao número de oxidação do meu metal. Quanto maior for o número de oxidação do meu metal, maior vai ser o valor de 10DQ. Por que disso? Vamos tentar entender. Como eu comentei com vocês, teoria do campo cristalino, ela faz sentido em tudo. Então, se a gente entender exatamente o que está por trás em cada coisa, a gente vai conseguir, senão ninguém vai precisar decorar absolutamente nada. Mas a teoria do campo cristalino, ela é uma teoria baseada na interação eletrostática entre o seu cátion e o seu ligante. Quanto maior for a carga do seu cátion, do seu metal, né? Mais ele vai conseguir atrair os seus ligantes. Por consequência, o ligante vai se aproximar mais do orbital. E é o orbital que desdobra. Então, quanto maior a carga do seu metal, maior vai ser o desdobramento do campo. Em geral, gente, quando você tem metal com número de oxidação mais 3, você já vai ter complexos de spin baixo, quer dizer, o desdobramento de campo vai ser grande o suficiente. Em geral, não são todas as situações. Tem complexo de NOx 3 que vai ter diferentes possibilidades, mas em geral você vai ter já complexo de spin baixo. Um outro fator importante está relacionado ao período do metal. À medida que você desce na tabela periódica, a tendência é que você tenha grandes desdobramentos de 10DQ, ou seja, complexos de spin baixo. Por que disso? Porque quando você desce na tabela periódica, você vai estar mudando o número quântico do seu orbital D. Então, por exemplo, um metal da primeira série de transição vai ter orbital 3D. O metal da segunda série de transição vai ter orbitais 4D. Nós já estudamos que à medida que eu aumento o número quântico principal, eu aumento o tamanho do meu orbital. Se o meu orbital é maior, ele vai se aproximar mais do ligante. Se ele aproxima mais do ligante, maior vai ser a repulsão
que ele vai sofrer da carga do ligante e, por consequência, maior vai ser o desdobramento do campo cristalino. Um outro fator que influencia muito é a natureza do meu ligante, ou seja, quem é o meu ligante. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, aqui eu tenho valores de 10dQ de um complexo de cromo, configuração D3, com vários ligantes. Então, olha só, essa energia aqui, tá, gente, não é um valor muito usual, mas está em centímetros a menos 1. Então, se eu tenho, por exemplo, com o ligante cloreto, 10dQ vai ser 13.700. Se eu já mudei para água, 17.400. Amônia, 21.500. Etileno de amina, 21.900. Cianeto, 26.600. Se eu pegar agora complexos de manganês, manganês 2, complexo D5, vai ser 7.500 se o ligante for cloreto, 8.500 se for água, 10.100 se for etileno de amina e 30.000 se for cianeto. E se vocês observarem bem essa tabela, isso vai valer para todos os ligantes. Então, cada ligante vai ter uma capacidade diferente de desdobrar o campo do seu metal. Então, na TCC, você tem determinado de forma empírica uma série que a gente chama de série espectroquímica, que mostra como cada ligante influencia no desdobramento do campo elétrico do campo de um metal. Então, quem menos desdobra o campo de um metal costuma ser os aletos. Então aqui, iodeto, brometo, fluoreto. E quem tem o maior desdobramento de campo vai ser CO, cianeto e fosfinas. Então, basicamente, sabendo qual que é o ligante que você tem, você vai consultar a série espectroquímica. Obviamente, ninguém precisa saber isso aqui de cor. E você vai saber se o desdobramento de campo deve ser grande ou se ele deve ser pequeno. Então, essa aqui é uma ferramenta muito importante que a gente tem para poder consultar. Só um detalhe, né, gente? Lembrando, ninguém precisa saber isso de cor. Qualquer prova, essa série espectroquímica ela tem que ser dada. Ok? Então, tá lá. Geralmente, como eu comentei, um complexo formado com aletos, eles vão ser de spin alto. Fala sempre? Não. Isso aqui é um dos fatores. Se o meu metal tiver uma carga mais 4, por exemplo, mesmo que seja um aleto, ele pode formar um complexo de spin baixo. Mas, se for um metal de carga 2+, com aleto, dificilmente ele vai ser de spin baixo. A tendência dele é ser de spin alto. Já o final da série espectroquímica vão ser fosfinas, cianetos, carbonilas. Esses, a tendência é formar complexos de spin baixo. Essa série espectroquímica, gente, é a principal limitação da teoria do campo cristalino. Se a teoria do campo cristalino tem um problema, esse problema está na série espectroquímica. Vamos lembrar o fundamento da teoria do campo cristalino. A teoria do campo cristalino assume que o meu ligante ele é uma carga pontual negativa. Quer dizer, eu desprezo qualquer estrutura do meu ligante, então eu substituo o meu ligante por um pontinho de carga. É isso. Então, vamos dar uma olhada na série espectroquímica. Como que eu explico que a hidroxila vai gerar um campo, né, um desdobramento de campo menor do que a água? Um ligante carregado desdobra menos o campo que uma água. Como que eu explico que os aletos, espécies carregadas negativamente, têm o menor campo, enquanto que o maior campo é produzido pelo CO, um ligante neutro? Eu não consigo explicar isso usando a teoria do campo cristalino. Então, se a teoria do campo cristalino tem uma falha, essa falha é a série espectroquímica. Como eu comentei, a série espectroquímica ela é empírica. Foi se avaliando o 10dQ, foi ordenando os ligantes à medida que eles iam influenciando no 10dQ. Mas eu não consigo explicar essa ordem. Qual que é o problema?
O problema é que a teoria do campo cristalino, ela negligencia qualquer fator de covalência na ligação. E o que vai explicar a posição de cada um desses elementos é a covalência. Então aí eu tenho um problema que é um problema importante. Tá ok? Nós vamos entender isso melhor quando a gente estiver vendo teoria de orbitais moleculares aplicados a complexos. E aí vocês vão entender por que o CO vai ser o ligante de campo mais forte e por que os aletos vão ser os ligantes de campo mais fracos. Para a gente terminar, vamos fazer esses exercícios aqui. Então, estou dando vários pares de complexos e eu quero que vocês prevejam, usando esses argumentos que eu acabei de mostrar para vocês, qual deve ser qual deve ter o maior valor do 10 daqui. Então, tá aqui, vamos pegar o primeiro. Primeiro, eu tenho um complexo de CO com amônia e depois eu tenho um complexo de CO com água. O metal é o mesmo, o NOx é o mesmo, o que eu estou mudando é o ligante. Vamos voltar aqui, olha a série espectroquímica. A água é um ligante de campo mais fraco do que a amônia. Então, devido ao ligante, ao ligante, isso mesmo, eu vou ter aqui esse primeiro complexo, né, o hexamin cobalto 2, como sendo um ligante tendo um maior valor de 10 daqui, por causa do ligante. O segundo aqui, eu tenho o mesmo ligante. Eu tenho paládio de NOx 2 e eu tenho platina de NOx 2. Se vocês olharem na tabela periódica, a platina está um período abaixo do paládio, de modo que a platina, então, aqui, vai ter o maior valor de 10 daqui, esse complexo hexa-aqua-platina 2. Já, se vocês olharem esse último complexo aqui, eu tenho ambos complexos de platina com cianeto, só que a diferença está no número de oxidação. Esse primeiro aqui eu vou ter número de oxidação 2 mais para a platina, lembrando, o cianeto é um ligante de carga menos 1, então 6 vezes menos 1, menos 6. Para o meu complexo ter carga 4 menos, é porque a platina é 2 mais. E esse segundo aqui, a platina é 4 mais. Então esse segundo aqui vai ter um maior valor de 10 daqui. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido como que a gente pode usar os fatores da TCC para poder explicar se o meu complexo é de spin alto ou de spin baixo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, faz um joinha aí para a tela, manda um abraço. Gente, tudo de bom. Em breve a gente volta com mais uma aula sobre TCC. Um forte abraço para vocês. Tchau!